Os livros dos reis mostram-nos o poder real estabelecido em toda a sua glória, a sua queda e o testemunho de Deus no meio da ruína, com detalhes relativos a Judá após a rejeição de Israel, até que Lo-Ami tenha sido pronunciado sobre todo o povo. Em suma, é a aprovação da realeza colocada nas mãos dos homens, não o poder absoluto, como o de Nabucodonosor, mas o poder real, tendo a lei como regra de conduta, como tinha havido uma provação do povo em relação com Deus por meio do sacerdócio. Fora de Cristo, nada subsiste. Embora a realeza tenha sido colocada sobre a responsabilidade das suas fidelidades ao Senhor Deus, e embora tivesse sido afligida e punida, quando faltou a essa fidelidade, encontrava-se estabelecida pelos seus desígnios e pela vontade de Deus. Não era um Davi, tipo de Cristo na sua paciência, que através das dificuldades, dos obstáculos e dos sofrimentos abria caminho para o trono. Não era um rei que, embora no trono e sempre vitorioso, devesse ser guerreiro até o fim da sua vida. Tipo, nisto, não duvido, do que Cristo seria entre os judeus, quando do seu regresso, quando ele der início ao século futuro, sujeitando os gentios após ter sido libertado das contendas do povo. Compare o Salmo, capítulo 18, versículos 43 e 44. Mas era o rei segundo as promessas e os desígnios de Deus, o rei estabelecido em paz, chefe do povo de Deus para julgar com justiça, filho de Davi, segundo a promessa, e tipo desse verdadeiro filho de Davi, que será sacerdote no seu trono, que construirá o templo do Senhor e entre o qual Deus haverá conselho de paz. Leia Zacarias capítulo 6, versículo 13. Estamos nos referindo a Cristo, pois Salomão, em seu reino, em muitas das suas realizações, da sua história, expressa em tipo o que Cristo será ainda no futuro. Examinemos agora com um pouco mais de atenção qual era, segundo a palavra de Deus, a posição dessa realeza, porque a responsabilidade e a eleição ali se encontravam, assim como a prefiguração da realeza do Cristo. No capítulo 7 do segundo livro de Samuel, vimos a promessa de um filho que Deus suscitaria a Davi e que reinaria depois dele, a quem Deus seria pai e que ele lhe seria filho, que construiria o templo do Senhor Deus e ao qual Deus confirmaria o trono para sempre. Tal era a promessa que, assim como o trono de Davi a compreendeu, não será plenamente cumprida senão na pessoa de Cristo. Leia 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 17. Eis a responsabilidade. É dito, se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. É também o que Davi compreendeu em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. O livro que agora estudamos faz-nos ver que esta responsabilidade foi plenamente declarada a Salomão. Note o capítulo 9, versículos 4 a 9 de 1 Reis. O Salmo, capítulo 89, versículos 28 a 37, apresenta-nos também as duas coisas de uma maneira muito clara, a saber, a certeza dos desígnios de Deus
o seu propósito formado e o exercício do seu governo em vista da responsabilidade do homem. No livro de Crônicas, temos apenas o lado das promessas. Veja 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 11 a 14, por razões de que falaremos quando estudarmos este livro. De todas estas passagens, resulta que a realeza da família de Davi estava estabelecida segundo os desígnios de Deus e as eleições de graça, que a perpetuidade dessa realeza, dependendo da fidelidade de Deus, era, por conseguinte, infalível, mas que, ao mesmo tempo, na pessoa de Salomão, a família de Davi era de fato colocada no trono nesse tempo, sob condições de obediência e de fidelidade ao Senhor Deus. Tal é a ordem universal dos caminhos de Deus. Coloca em primeiro lugar a bênção sob a responsabilidade do homem e cumpre-a mais tarde de harmonia com os seus desígnios, com os desígnios do Senhor, em poder e em graça. Ora, é de notar que o homem tem feito sempre em primeiro lugar, o que ele tem feito em primeiro lugar é faltar à sua responsabilidade. Foi assim com Adão, com Noé, com o homem sob a lei, com Nabucodonosor. Foi absoluto e, no fim de contas, também está acontecendo com a igreja. Ainda no tempo dos apóstolos, todos procuravam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas apesar disso, e a despeito de tudo isto, Deus prosseguiu os seus próprios caminhos de graça, juntos ao seu governo do corpo público responsável nesse mundo. Governo, de resto, cheio de paciência e de graça. Se o próprio rei ou a sua responsabilidade viesse a faltar à fidelidade, o juízo de Deus seria executado. Juízo que, não obstante, não impediria que Deus cumprisse o que a sua gratuidade tinha assegurado a Davi. Os livros dos reis encerram a história do estabelecimento da realeza em Israel sob esta responsabilidade, a da queda, da longa paciência de Deus, do testemunho de Deus no meio da ruína que decorria da infidelidade do primeiro rei e, enfim, a da execução do juízo, porque uma maior demora teria falseado o caráter do próprio Deus e o testemunho que devia ter prestado à santidade desse caráter. Um tal atraso teria prestado um falso testemunho a respeito do que Deus é. Veremos que, após o reinado de Salomão, a maior parte da narração se refere ao testemunho prestado pelos profetas Elias e Eliseu no meio de Israel e, em geral, a esse reino que se tinha afastado inteiramente de Deus. Pouca coisa nos é dito acerca de Judá antes da completa queda de Israel. Após essa queda, a ruína de Judá, trazida pela iniquidade dos seus reis, não tardou muito, embora ainda ali tivesse havido momentos de reedificação. Consideramos agora, em particularmente, os capítulos 1 e 2 de 1 Reis. Antes da morte de Davi, a iniquidade e a ambição desregrada de um dos seus filhos, que ele nunca quis contrariar em nenhum tempo, conforme 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, acarretaram a proclamação solene de Salomão, a quem Deus tinha destinado, e Davi prometido, o trono. Nessa circunstância, Joabe, durante muito tempo contido pela sua prudência em vida de Davi, revelou-se tal como era. Tornou-se tão necessário a Adonias como o tinha sido Davi. Abiatar, colocado havia muito tempo sob a sentença de Deus, segue o mesmo caminho. Salomão, o eleito de Deus, que tinha recebido os seus direitos da mão do próprio Deus, não lhe convinha. E no fim de tudo, a prudência do homem
não comparece em presença do juízo de Deus. Deus dispõe os acontecimentos de maneira a pôr, mais cedo ou mais tarde, os mais prudentes à luz do dia, no seu verdadeiro lugar. Aparentemente, tudo vai bem. O filho primogênito e muito amado do rei, o grande capitão, ao qual o próprio Davi não podia resistir, e o sacerdote, que tinha sempre acompanhado Davi, estão lá, assim como todos os filhos do rei, exceto o eleito de Deus. Mas o pensamento de Deus, nem a sua vontade, não tinha lugar ali. Os companheiros de Davi, que tinham fielmente servido com ele para a glória de Deus, também se não encontram ali. Mas o profeta de Deus, testemunha da sua vontade, é empregado para cumprir, e Salomão é proclamado rei e instalado no trono, sob os olhos do próprio Davi. A fé de Davi, se não tivesse energia bastante para pôr cada um no seu lugar em julgamento, tinha pelo menos o pleno conhecimento do que convinha. Comunica o seu julgamento a Salomão, que deve executá-lo segundo a sua palavra. Inicialmente, Salomão mostra clemência para com Adonias, mas a vontade sempre inquieta de Adonias, que desejava a mulher do rei defunto, revela o justo julgamento destinado àqueles que tinham faltado à integridade e que se tinham levantado contra o ungido de Deus. É o primeiro caráter que vincula ao rei, reinando em glória. Ele executa o juízo sobre a terra. Nada escapa à vigilância desse juízo. É o que se vê no caso de Simei. Encontramos, ao mesmo tempo, o cumprimento da palavra anunciada a Samuel, a saber, a humilhação do sacerdote. Salomão, o ungido do Senhor, desterra Abiatar e põe Zadok no seu lugar. Há na história do Rei de Glória um outro elemento em que ultrapassa os limites da legítima posição do rei de Israel, alia-se com os gentios e desposa a filha do faraó. Nem a casa de Salomão, nem a do Senhor Deus estavam ainda construídas, mas a filha do faraó, desposada pelo rei em graça, habita ali onde o rei sofredor e vitorioso colocou provisoriamente a arca da aliança, que assegura a bênção do povo e que, quando for colocada no templo, formará a fonte de bênção para Israel. Esta arca não representava uma aliança com a filha do faraó, mas esta habitava ali onde o símbolo da arca estava guardada, e ela estava colocada sob a salvaguarda e abrigada pelo poder daquele que tinha feito essa aliança, e a qual não podia faltar, fosse qual fosse a infidelidade de um povo que deveria ter gozado sempre dos seus benefícios. Não duvido de que, mais tarde, um remanescente dos judeus não seja, antes do estabelecimento da glória, do reino e da casa de Deus, levada a encontrar-se pela graça soberana nesta mesma posição, ao abrigo da aliança ligada à cidade de Davi, sede da graça real, sede provisória, em antecipação do pleno e inteiro efeito do poder do rei. Limitamo-nos aqui a reconhecer o princípio de introdução dos gentios, manifestado pela recepção da filha de Faraó como esposa de Salomão. Será bom notar que a passagem que agora nos ocupamos não introduz nem a luz nem o conhecimento dos lugares celestiais, mas apenas o princípio segundo o qual a posição daqueles que gozam dessa graça é estabelecida em relação com o reino. É por isso que, embora a admitida, ou melhor dizendo, é por isso que, embora admitindo os gentios,
O princípio se aplica a esse remanescente judeu dos últimos dias, inteligente e fiel conforme o seu conhecimento, remanescente que será admitido segundo os mesmos princípios de graça. O povo, em geral, não entra neste pensamento. O próprio reino e a bênção do reino não são estabelecidos sobre este pé. Tudo, sem dúvida, será fundado sobre a nova aliança, e isto pela presença do mediador desta aliança. Todavia, mesmo as relações do povo com Deus, como povo terrestre, serão estabelecidas não sobre a eficácia de uma fé que entre no gozo da graça da aliança, quando o mediador Jesus desta aliança está oculto e cujo estabelecimento público, como sendo feito com Judá e Israel, mas sim sobre o gozo positivo dos resultados quando o rei estiver preparado tudo pelo seu poder. O altar de bronze estava não no santuário, mas sim no átrio, representando um Cristo rejeitado, elevado da terra, e deste fato dependem as bênçãos futuras de Israel, mas ainda no assunto ao céu, onde, exceto para a fé, Cristo está oculto. É por Cristo que o povo se aproximará de Deus. É a terra que é a cena do desenvolvimento das afeições religiosas de Israel, e sobre ela será manifestada, ou melhor dizendo, será manifestado o conhecimento de Deus. A eficácia da cruz como meio de se aproximar de Deus sobre a terra tornar-se-lhe-á evidente. Sem ela, não poderiam aproximar-se de Deus. Lamentar-se-ão quando virem aquele que transpassaram, mas vê-lo-ão como sendo-lhes manifestado neste mundo. A bênção, o perdão, a nova vida ser-lhe-ão conhecidas. Sim, mas neste mundo. Não entrarão na posse destas coisas quanto elas estiverem escondidas dentro do véu, mas nem isso lhes conviria como estabelecidos na terra. Voltando à nossa história, se a arca está sobre o monte Sião, há duas maneiras de nos aproximar de Deus, ou perante a arca, ou perante o altar, que de fato é confundido com os lugares altos. Até que o templo seja construído, o povo estará nos lugares altos. Embora terrestre e carnal, mesmo quando se aproxima do verdadeiro Deus, Deus o suporta. O próprio Salomão ali se dirige, e Deus atende-o. O templo ainda não estava construído. Se o estivesse, deveria ter sido o único centro do serviço e do culto. Que Deus suporte algo é até que Deus suporte algo até que o poder atue é coisa muito diferente de sancioná-lo após este poder ter atuado. Convém lembrar que esse Salomão se dirigiu a Gibeon não foi porque o tabernáculo e o altar de bronze se encontravam ali e que era lá que, segundo a lei, os sacerdotes exerciam as suas funções. Note em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 36 a 40. A arca da aliança não estava ali. Davi tinha-o colocado sobre uma tenda na cidade de Davi. Estes últimos pontos são mais desenvolvidos em Crônicas, e eu remeto o ouvinte para o que há de ser dito no estudo desse livro. Mas a passagem que agora consideramos não teria sido bem compreendida sem esta breve conferência ou referência ao conteúdo de Crônicas. Quanto à responsabilidade do momento, o estado do povo a tal respeito é, parece-me,
apresentado como sendo um estado deplorável. E o próprio Salomão se encontra ao nível do estado de coisas existente, estando esse suportado por Deus em graça. É verdade, mas não segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. O rei não pensava na arca nem na bênção oculta da aliança como ponto de partida de todos os pensamentos e de toda a sua atividade. E, como único meio das suas relações com o Senhor Deus, ele amava o Senhor, tinha-lhe concedido realizar tudo o que era necessário para a manifestação da sua glória, da glória de Deus, mas o seu coração não tinha subido à altura daquela fé que contava com o segredo do amor de Deus, quando a glória não estava manifestada e só se discernia através de todas as coisas que existiam, quando Deus ainda os suportava. Era isso que fazia a força de Davi pessoalmente. A arca da aliança na cidade de Davi era disso o símbolo e, de momento, a expressão. Salomão andou nos estatutos de Davi, sem dúvida, e amava o Senhor, mas aproximava-se do Senhor sem se elevar acima do nível em que o povo se encontrava então. Somente, diz este capítulo, sacrificava nos lugares altos e ali fazia queimar perfumes. E isto continuou até Ezequias. O brilho de uma grande bênção oculta frequentemente algo que é suportado por Deus, como já dissemos, mas que produz efeitos bem amargos quando a energia que dá lugar à bênção tem desaparecido. Vale mais ser pequeno e desprezado ao pé da arca do que possuir o resplendor do reino e adorar nos lugares altos. De resto, embora amando o Senhor, se pela fé não se está no segredo da aliança junto da arca, admitir-se-á sempre algo que não é de harmonia com a integridade no próprio caminho em que andamos. Antes de estarmos na glória, não se está nunca no nível da posição em que nos encontramos, tendo apenas esta posição para a gente se guardar. A fim de podermos andar no caminho, é preciso olhar mais alto do que o caminho. Um judeu que tivesse o segredo do Senhor e que esperasse o Messias era piedoso e fiel segundo a lei. Um judeu que não tivesse senão a lei não aguardava certamente. Um cristão que tenha diante de si o céu e um Salvador glorioso como objeto do seu coração andará fielmente sobre a terra. Aquele que não tem senão o caminho terrestre por regra carecerá de conhecimento e de motivos para saber andar nele. O mundanismo apoder-se-á dele e o seu comportamento cristão no mundo será mais ou menos ao nível do mundo em que anda. Os olhos fixos no alto sobre Jesus guardarão o coração e os passos no caminho que convém a Jesus e que, por conseguinte, o glorifica e o faz conhecer ao mundo. Visto o que nós somos, carecemos de um motivo acima do nosso caminho, a fim de podermos andar nele. Isto não impede de termos também necessidade, para o caminho, no temor de Deus, de passarmos o tempo da nossa estadia aqui no temor de Deus, sabendo que fomos resgatados pelo preço do precioso sangue de Cristo. Salomão vai a Gibeon oferecer holocaustos ao Senhor. O Senhor manifesta-se-lhe ali num sonho. Salomão tem o sentimento de que carece do socorro de Deus para cumprir os deveres que tem pela frente. E pela graça de Deus, mostra a este respeito um estado de coração que agrada ao Senhor.
O sentimento da dificuldade do cumprimento dos deveres que a sua posição lhe impõe para com o povo que perante Deus faz-lhe sentir a sua pequenez, e o desejo de não faltar à responsabilidade que lhe tinha sido confiada da parte de Deus, domina o seu coração e leva-o a pedir a sabedoria necessária para realizar esta obrigação. Se vê, tanto mais que esse sentimento era real, que foi num sonho que ele respondeu a Deus. E Deus acrescenta ao atendimento dessa súplica a glória e as riquezas. O sentimento da bondade de Deus e a alegria do seu coração conduzem-nos perante a arca da aliança daquele que, assim, se lhe tinha revelado muito além daquilo que ele esperava. A resposta de Deus coloca o rei diretamente sob a condição da obediência. A sabedoria que ele podia manifestar-se no julgamento que realiza, e o povo reconhece que ele vem enviado por Deus. A rigorosa justiça, em vingança, tinha suprimido os adversários logo no início do seu reinado. Agora é a justiça que mantém a ordem e a bênção no meio do povo do Senhor. E assim será com o Senhor Jesus quando ele vier para reinar. O capítulo 4 contém uma enumeração de oficiais que serviam Salomão e agora a magnificência do seu trono, depois a maneira como todo o país provia a manutenção da sua casa. Judá e Israel multiplicavam-se e alegravam-se. A autoridade do rei estendia-se até ao Eufrates. A paz reinava por toda parte. A sabedoria e a inteligência que Deus lhe tinha dado ultrapassava tudo o que o mundo conhecia, de sorte que de todos os confins da terra vinham ouvir e beber a sabedoria dos seus lábios. Os seus provérbios, os seus cânticos e a sua ciência prestavam testemunho ao espírito superior de que o rei era dotado da parte de Deus. O seu trono está firmado e a glória do filho de Davi abunda. Agora, os gentios, o rei de Tiro, símbolo deste mundo e das coisas desejáveis que ele contém, estão à disposição de Salomão e aplicam-se com alegria ao cumprimento dos projetos do rei de Israel e ao seu serviço na construção na casa do Senhor seu Deus. Podemos considerar a casa de duas maneiras, como tipo da casa do Pai e como sendo, de fato, a habitação de Deus sobre a terra, na altura do reino do Senhor. Neste último sentido, não procuro senão os grandes pensamentos, o caráter do governo que ali se revela. Como casa típica, duas circunstâncias lhe dão seu caráter. Ela é, primeiramente, a casa de Deus, a sua habitação. Depois, há aposentos em toda a volta. Deus rodeava-se de habitações ali mesmo, onde Deus tinha fixado a sua residência. Como morada de Deus no meio do seu povo nesse tempo, a presença de Deus no templo dependia da fidelidade de Salomão. O que em geral caracterizava a casa é que ela parecia construída de ouro. Tudo ali resplandecia do brilho da justiça divina, assinalando o trono de Deus que ali estava colocado. Não são a beleza e a santidade, mas a justiça e o juízo que caracterizam o trono terrestre. Também se não encontra ali os serafins. Em Apocalipse, o seu caráter é ajuntado ao dos querubins, e o ouro puro é como vidro transparente. Note Apocalipse capítulo 4, versículo 8 e no capítulo 21, versículo 21. Emblemas, como vimos, do poder judiciário, os querubins tinham uma nova posição, os da arca eram sempre os mesmos.
A asa de cada um desses novos querubins tocava de um lado a casa e do outro a asa de outro querubim. As suas asas estendiam-se assim, ponta com ponta, de um lado da casa ao outro. Não olhavam para a arca, mas sim para o exterior. Agora, reinando a justiça e estando estabelecida, esses símbolos do poder de Deus podem olhar para fora em bênção, em lugar de terem os olhos fixos somente sobre a aliança. Durante o tempo em que não havia senão aliança, os seus olhares estavam voltados para ela, mas quando Deus estabeleceu o seu trono em justiça, ele podia voltar-se para o mundo para o observar segundo essa justiça. Antes de entrar no capítulo 7, propriamente dito, desejo antecipar um pouco aqui acerca dos livros de crônicas. A circunstância de os querubins olharem para o exterior, e que não é introduzido aqui pelo Espírito Santo, reporta-se ao ponto de vista das crônicas, isto é, ao reino glorioso do filho de Davi. O objeto sendo aqui de caráter típico da casa celestial e da glória, não há véu nem a menção de que os querubins olham para fora, atitude que caracteriza a bênção do governo da terra. Estas duas coisas encontram-se em crônicas. Aqui, não sendo mencionado o véu, este é substituído pela porta de 2 batentes. Faço esta alusão ao que se encontra em crônicas a fim de dar uma ideia geral de todo e de ligar as duas narrativas. Mas darei aqui algo de mais precioso quanto ao que é dito nos capítulos 6 e 7 do livro que agora estudamos. Há 3 partes nesta descrição. O primeiro, o templo, as diversas casas de cedro e, finalmente, os utensílios de bronze. Primeiro, o templo. A ideia que ele apresenta já foi indicada. É a habitação, a casa de Deus. Há aposentos em toda a volta, mas é a casa de Deus. No interior é tudo ouro. Não se põe questão do véu, trata-se de habitar e não de aproximação. Mas há portas que se abrem. Segundo, em seguida, vem a relação real de Salomão e da filha de Faraó com o mundo exterior. Mas tendo em vista a glória e a exaltação dessa posição. Não é a morada de Deus, mas a condição real do rei, do juiz e da sua esposa. É Cristo na sua administração gloriosa. Tudo ali é solidez, magnificência e grandeza, tanto no interior como no exterior. E em terceiro lugar, depois vem a manifestação, segundo o poder do Espírito de Deus e de uma maneira gloriosa, de tudo o que dizia respeito a seu reino neste mundo. Tudo era de bronze, as colunas e o mar de fundição. Nada nos é dito do altar, porque se trata não de aproximação, mas da manifestação de Deus em Cristo, que reina à vista do mundo. Da justiça divina em relação com a responsabilidade do homem, e não do acesso perante o próprio Deus. Vemos assim a morada de Deus, onde tudo é ouro, a glória da justiça divina, a casa como morada do rei e o pórtico de julgamento, a casa da sua esposa. É a glória soberana de Cristo em manifestação segundo a dispensação de glória. Depois, o desenvolvimento neste mundo pelo poder do Espírito Santo do que Cristo é, do que é o próprio Deus. A prata, símbolo da imutável firmeza dos desígnios e dos caminhos de Deus no deserto, não é mencionada. É o ouro, a casa de cedro e o bronze. Na descrição que as crônicas nos dão, há um altar e um véu, porque se trata muito mais da administração positiva das coisas e das circunstâncias do reino do verdadeiro Salomão.
estado de coisas que, de fato, terá lugar sobre a terra, mais do que a ideia abstrata e tipo do que é manifestado do próprio Deus, assim como da glória do Rei. E isto, quer na morada de Deus, quer sobre a terra como esfera onde Deus manifestará o que Deus próprio é, segundo o Espírito. É antes, segundo me parece, a casa de Salomão que prefigura a igreja como tal em relação com Cristo, enquanto que o templo é a casa celestial do Pai, onde nos é dado habitar. Nós somos a sua casa, é dito na Bíblia. Como a casa da floresta do Líbano prefigura a sua glória no meio dos gentios. O pórtico do julgamento caracteriza esse reino glorioso. Essa glória não estava toda no exterior. O pórtico interior era também muito belo. A glória também não estava oculta. O pátio exterior, assim como o interior, mostrava a glória real daquele que tinha construído o conjunto. É o mesmo se dava também com o grande pátio exterior. Assim, o grande pátio e o pátio interior da casa do Senhor Deus eram construídos de pedras de grande preço, assim como de cedro. A própria casa tinha uma glória particular. Tudo revelava a glória, a riqueza e o poder do grande rei. Quanto a essa glória exterior, a filha do faraó tinha uma habitação semelhante à do rei. Essa glória exterior das paredes, dos pátios da casa do Senhor Deus, da casa do rei e de todas as outras, mostram bem a ligação de todas essas coisas entre si, em Cristo, no dia da manifestação da sua glória. Os utensílios da casa do Senhor eram feitos segundo uma escala muito maior que os do tabernáculo, mas, embora mais numerosos, eram os mesmos. A única coisa nova era as colunas, que se chamavam Jaquim e Boaz, o que quer dizer ele estabelecerá e nele está a força, o que torna evidente o significado dessas colunas. Não duvido de que a passagem de Apocalipse capítulo 3, versículo 12, lhe não faça alusão. Ainda aqui se encontra a mistura reconhecida dos judeus e dos gentios, e estes empregados na construção do templo do Senhor. Neste capítulo, vemos que a arca da aliança não muda. Foi colocada no templo, que era apenas uma casa para receber, como sede da presença daquele que morava entre os querubins, como sinal da presença de Deus e do estabelecimento do seu trono sobre a terra, a arca tinha entrado no seu descanso, assim como o Senhor Deus, de quem ela era a sede. Veja o Salmo 132, capítulo 132, versículo 8, em relação a isto. As circunstâncias que revelavam o caráter desse descanso eram notáveis. As barras, como as quais os sacerdotes tinham transportado a arca, eram agora o memorial das suas viagens, como Deus que, na sua fidelidade, os tinha conduzido, guardado e levado ao descanso que lhes tinha preparado. Mas o que a travessia do deserto tinha sido o sinal dos meios da graça para o povo, já ali não estava. Restava apenas a lei. A vara de Arão e o vaso cheio de maná não estariam em harmonia com o reino glorioso e o descanso em Canaã. A lei encontrava-se ali. Era a base da administração do reino e a regra da justiça que devia estar ali em exercício. Uma vez a arca da aliança colocada no lugar do seu descanso, o Senhor Deus vem ali pôr o selo da sua presença e enche a casa da sua glória. Como a vara,
emblema do sacerdócio em graça, que tinha conduzido o povo, e o maná, que o tinha alimentado no deserto, já se não encontrava ali, o sacerdócio já não exercia o seu ministério, por causa da presença da glória. De momento, Salomão toma plenamente o caráter de sacerdote. É ele que fica perante Deus, assim como entre Deus e o povo, tipo notável quanto à sua posição daquilo que Cristo Rei será para Israel no dia da sua glória. Ele construiu uma casa para a morada de Deus, um lugar fixo, a fim de que Deus ali morasse para sempre. Note-se também aqui que tudo se refere à libertação do Egito, a Horebe, à lei, e não a Abraão, a Isaque ou a Jacó. Era sem dúvida, até um certo ponto, e plenamente do ponto de vista típico, o cumprimento das promessas que lhes tinha sido feitas, mas Salomão não lhes faz alusão quanto à sua posição atual, como se vê no versículo 56. Examinando a bênção pronunciada pelo rei, a qual, como quase tudo o que é chamado bênção, consistia em ações de graça, então, examinando a bênção pronunciada pelo rei e a sua oração, encontraremos os princípios que assinalamos no começo, o cumprimento das promessas feitas a Davi como bênção presente. Note os versículos 20 a 24. Mas o gozo dessas bênçãos concedida sobre a condição de obediência. Veja os versículos 23 a 25. Esta oração coloca o povo sob os termos de um governo justo, mas pleno de bondade e de perdão, que, todavia, não toma o culpado por inocente e apresenta Deus como sendo o único recurso do povo quando as consequências do seu pecado o atingirem, de harmonia com os princípios expostos por Moisés em Deuteronômio e noutros lugares. Por outro lado, reconhecendo que os céus dos céus não podem conter o Senhor Deus, o rei pede-lhe que atenda toda a prece que lhe foi dirigida naquela casa, pedido que foi atendido, como vemos no capítulo 9, versículo 3, de sorte que a casa foi estabelecida como sendo o trono do Deus dos céus sobre a terra, como sendo o lugar onde Deus se revelava e se revela, e onde tinha posto o seu nome. Este fato tem um alcance muito grande. Era o estabelecimento do governo de Deus sobre a terra no meio do seu povo, governo confiado a um homem, filho de Davi. É por isso que se diz que Salomão esteve assentado no trono de Deus. É o que nos faz compreender a importância dos acontecimentos que tiveram lugar sob Nabucodonosor, por quem esse trono foi derrubado, conforme o julgamento pronunciado por Deus. A casa não era eleita, mas construída segundo a direção do próprio Deus, era santificada por ele, para que o seu nome ali permanecesse para sempre. O fim do capítulo 8 apresenta-nos muito vivamente, em figura, a bênção milenária de Israel. A resposta de Deus estabelece a casa como sendo o lugar onde ele colocou seu nome eternamente. O seu coração e os seus olhos estarão lá perpetuamente. Mas, ao mesmo tempo, para gozar da bênção concedida, a dinastia de Salomão, assim como o povo de Israel e também a própria casa, estão sujeitos à condição de fidelidade ao Senhor Deus da parte de Salomão e da sua família. Se ele ou a sua posteridade se desviassem para servirem outros deuses, Israel seria cortado e a casa tornar-se-ia aos olhos de quem passasse um testemunho do juízo de Deus. Pode-se ver, assim, até que ponto a sorte de Israel dependia do seu rei. Vemos também aqui que o rei de Tiro dependia do rei de Israel e que a rainha de Sabá
vem do fundo do sul para o ver. Encontra suas delícias na sabedoria do chefe do povo de Deus. Fica cheia de admiração à vista da sua glória. E bendiz, enfim, o Senhor que tinha colocado tão alto o seu eleito e tinha abençoado de tal maneira o seu povo, concedendo-lhe um tal rei. Também ela vem com presentes, porque a fama de Salomão se tinha estendido até as regiões mais distantes. E verifica que, embora tudo o que lhe tinha sido dito fosse verdade, a vista da sua glória ultrapassava de longe tudo o que ela tinha ouvido. Até aqui tivemos o magnífico quadro da bênção de Deus repousando sobre o filho de Davi, cujo único desejo tinha sido possuir sabedoria da parte de Deus a fim de poder governar bem o seu povo. O Senhor juntou ao seu pedido riquezas, magnificência e glória. Todavia, a parte sombria deste quadro, tão penosa para o coração, constitui para nós uma importante lição quanto aos justos caminhos de Deus. No caso, já previsto por Deus, de Israel vir a ter um rei, tinha sido proibido a este multiplicar as suas riquezas ou as suas mulheres e descer ao Egito em busca de muitos cavalos. Veja Deuteronômio, capítulo 17, versículos 16 e 17. Ora, seja quais forem as bênçãos de que se seja rodeado, não se abandona impunentemente nem a lei de Deus, nem a marcha prescrita aos seus filhos na sua palavra. Deus tinha ajuntado a riqueza e a glória ao pedido de Salomão, que pretendia apenas sabedoria. Mas o estudo da lei que era prescrito ao rei, em Deuteronômio capítulo 17, nos versículos 19 a 20, deveriam tê-lo impedido de empregar os meios de que se serviu para adquirir as suas riquezas. Estes capítulos revelam-nos que ele fez precisamente o que a lei lhe proibia fazer. Multiplicou o ouro e a prata, multiplicou o número das suas mulheres e procurou muitos cavalos no Egito. A promessa de Deus foi cumprida. Salomão foi rico e glorioso, muito acima de todos os reis do seu tempo, mas os meios de que fez uso para se enriquecer mostraram um coração afastado de Deus e acarretaram a sua perda, conforme o justo juízo e a infalível palavra do Senhor. Como são perfeitos os seus caminhos e certos os seus testemunhos. A santidade convém à sua casa, e os seus juízos não podem ser mudados. Vemos que no capítulo 11, Salomão goza das infalíveis promessas de Deus, mas peca nos meios que utiliza para satisfazer as suas próprias cobiças. Embora as promessas ali encontrem também cumprimento, esses meios trazem consigo nefastas consequências. Exteriormente, não se via senão o cumprimento das promessas, mas de fato havia outra coisa. Mesmo sem mandar procurar cavalos no Egito e ouro em Ofir, Salomão teria sido rico e glorioso porque Deus lhe tinha prometido. Fazendo-o, enriquecia-se, mas afastava-se de Deus e da sua palavra. Deixando-se levar por esse desejo de glória e de riqueza, multiplicou também o número das suas mulheres, e o seu coração, na velhice, foi desviado por elas. Esta negligência da palavra de Deus, que ao princípio parecia não ter nenhum inconveniente, porque ele se enriquecia como se isto não fosse senão o cumprimento das promessas de Deus, produz, em breve, um afastamento muito mais grave na sua natureza e nas suas consequências, influências mais fortes e mais imediatamente opostas ao que a palavra de Deus tinha prescrito, e, enfim, uma desobediência flagrante às exigências, as mais positivas e as mais essenciais.
A carreira do pecado é sempre deslizante e a sua marcha acelera cada vez mais, porque o primeiro pecado tende a enfraquecer na alma a autoridade e a força da única coisa que nos pode impedir de cometermos outros mais graves, ou seja, a palavra de Deus, assim como a consciência da sua presença, que dispensa a palavra toda a sua força prática sobre nós. Já nos capítulos 12 a 13, nós podemos ver que Deus suscita a Salomão castigos e desgostos durante a sua vida e tira a sua família a dominação e tira da sua família a dominação sobre a maior parte das tribos, declarando que afligiria a posteridade de Davi, mas não para sempre. Em conformidade com o lamento do rei, note Eclesiastes capítulo 2, versículo 19, aquele a quem Salomão deixou todo o fruto do seu trabalho não era sábio. A sua estultícia trouxe sobre ele as consequências ligadas nos desígnios de Deus ao pecado de seu pai. Sob a condução de Jeroboão, 10 tribos se subtraíram à autoridade da família de Davi. Considerada do ponto de vista da sua responsabilidade, a casa de Davi perdeu inteiramente a sua glória e para sempre. Temos a seguir a história dos 2 reinos, e mesmo mais particularmente a do reino das 10 tribos, que conservou o nome de Israel, embora Deus fizesse brilhar ainda a lâmpada de Davi em Jerusalém. Ora, a queda moral do novo rei de Jeroboão não se faz esperar. Julgando segundo sabedoria humana e esquecendo o temor do Senhor, fez 2 bezerros de ouro para que os poderosos laços de um culto comum fosse rompido e já não ligasse os seus súditos a Judá e a Jerusalém. Um novo sacerdote foi estabelecido e tudo quanto ao culto se fazia segundo o próprio coração de Jeroboão. O pecado de Israel era uma regra estabelecida e a máxima. Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Esta frase se encontra muitas vezes descrita na Bíblia. Tornou-se a triste designação do seu primeiro rei. Mas o testemunho e o juízo de Deus não tardaram a manifestar-se, de harmonia com a misericórdia de Deus para com seu povo. A profecia recomeça imediatamente a aparecer, porque o fiel amor de Deus pelo seu povo não se cansa. A sua bondade permanece para sempre. O testemunho da sua palavra, ou seja, a profecia, isto é, a intervenção de Deus em testemunho quando o povo se desvia e que as habituais relações de Deus com ele são quebradas, não falta. O próprio Roboão é detido pela profecia na sua intenção de fazer guerra a Israel para o recolocar sobre a sua dominação. Mas no caso de Jeroboão, o Senhor reivindica os direitos da sua glória contra o próprio rei e contra o seu altar. O altar é fendido, as cinzas derramadas, a mão do rei estendida contra o profeta fica seca, e a força não lhe é restituída, senão pela intercessão do homem de Deus. Também aqui o Senhor dá a conhecer que não esqueceu a casa de Davi no meio de todo esse mal. E é nela que se há de encontrar o reparador das brechas e o juiz da iniquidade que as produziu, porque Judá ainda é reconhecido como sendo o lugar do seu trono. O próprio profeta, encarregado de um tal testemunho, é proibido até de beber água no meio de um povo que se diz Israel, mas que é rebelde e maculado. Não permitida nenhuma participação com uma mistura tão culpada, e o profeta sobre as consequências do juízo de Deus sobre a sua, e o profeta
sobre as consequências do juízo de Deus sobre a sua desobediência. Tal era a severidade de Deus a respeito de um ato que concedia o seu apoio a um estado de infidelidade, que a luz dada por Deus era suficiente para julgar. Os pormenores deste caso merecem algumas considerações. Pela palavra de Deus, o profeta tinha consciência do julgamento de Deus. O seu coração deveria ter reconhecido, tanto moral como profeticamente, o horrível mal da posição de Israel, e o sentimento moral desse mal deveria ter dado ao testemunho profético todo o seu poder sobre a sua alma. Em todo o caso, a palavra de Deus era imperativa. Ele não devia nem comer nem beber ali. O profeta sabia-o e lembrava-se disso, mas, aparentemente, havia um outro testemunho, um motivo para negligenciar o mandamento do Senhor. O velho profeta, porque ele era um profeta, anunciava-lhe que o Senhor lhe tinha dito: Fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Isto foi dito pelo velho profeta. E o profeta de Judá voltou com ele. Era muito desejável para o velho profeta infiel que um homem que Deus empregava como testemunho e em cujo testemunho ele próprio acreditava, sancionasse a sua própria infidelidade, associando-se a ela. Aparentemente, tinha o ar de honrar o testemunho e a testemunha de Deus. Mas, de fato, o profeta de Judá destruía, ao voltar com o velho profeta, a força do seu próprio testemunho. Embora sendo realmente profeta, o velho profeta suportava o mal de que estava rodeado. Mas o testemunho de Deus declarava, pelo contrário, que esse mal não devia ser suportado. Era desse testemunho que o outro profeta estava encarregado. E a recusa de comer e de beber naquele lugar era o testemunho moral e pessoal da sua própria fidelidade, da sua convicção e da sua obediência. Essa recusa era o testemunho de que, neste caso, ele tomava o partido de Deus. Ora, ao voltar com o velho profeta, ele anulava o seu próprio testemunho e sancionava o velho profeta na sua infidelidade. Deus não volta atrás com a sua palavra, se o profeta lhe desobedece. O velho profeta é punido naquilo em que Deus se serve da sua boca para anunciar as consequências da sua falta ao profeta saído de Judá. Mas é também uma lição que nos ensina que, naquilo em que Deus nos comunica a sua vontade, não devemos permitir a nenhuma influência posterior, seja ela qual for, que a ponha em questão, ainda que essa influência tome a forma da palavra de Deus. Se estivermos moralmente bem perto do Senhor, havemos de sentir que a única posição verdadeira e boa consiste em seguir o que Ele nos disse no princípio. Em qualquer dos casos, nosso dever consiste em obedecer ao que Deus disse. A sua palavra nos colocará numa posição verdadeira, numa posição liberta do mal e do poder do mal, mesmo quando não tivermos a inteligência espiritual suficiente para apreciarmos. Se faltarmos a esta obediência, perdemos a consciência da falsidade da nossa posição, porque o sentimento moral enfraquece. Há, quando muito, alguma inquietação, mas nunca libertação. Onde estiver o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. A infidelidade ao testemunho simples e primitivo da palavra de Deus não nos põe numa liberdade, seja quais forem as razões que, aparentemente, justifiquem esta infidelidade. Apesar desse testemunho, Jeroboão perseverou na sua iniquidade. O único dos seus filhos em que se manifestou alguma piedade morreu,
e o juízo de Deus foi pronunciado sobre a sua casa. Tendo Judá também andado em toda a espécie de iniquidade durante o reinado de Roboão, Jerusalém é tomada, e todas as riquezas que Salomão tinha ajuntado tornaram-se presa dos egípcios. Abião, seu filho, não se conduziu melhor. Havia sempre guerra entre os dois reinos. Triste história, tão francamente repetida, do homem colocado no gozo da bênção de Deus e o resultado da sua queda. Em que estado vemos agora o reino do povo de Deus e a própria casa de Davi, há pouco tão gloriosa? O próprio Asa, tão piedoso e fiel ao Senhor, apertado pelo poderio de Baasa, rei de Israel, que tinha derrubado o trono da família de Jeroboão, procura, junto dos sírios, o socorro que não sabia encontrar em Deus. A família de Baasa cai, assim como a de Jeroboão, e os principais capitães disputam entre si o trono, que finalmente fica nas mãos do pai de Acabe. Mas Acabe acrescenta ao pecado dos seus antecessores o culto de Baal, deus da sua mulher idólatra, e ultrapassa na enormidade das suas transgressões contra o Senhor todos os reis de Israel que tinham existido antes dele. Mas no meio de toda esta ruína moral, a palavra de Deus atinge aqueles que a violam, e o julgamento profético de Josué sobre aquele que reconstruísse Jericó cumpriu-se na família de Hiel de Betel. Não são apenas os caminhos e o governo de Deus que se mostram em pleno vigor, qualquer que tinha sido a sua paciência para com o povo rebelde, mas a energia da iniquidade do rei, em presença desta paciência de Deus, dá lugar a um testemunho notável em proporção do mal que o torna necessário. Nos capítulos 17 e 18, vemos que o reinado de Acabe dá ocasião ao testemunho do profeta Elias. Israel, nesse tempo, apressava-se para o seu julgamento, mas seja qual for a sua iniquidade, Deus não fere um povo que negligenciou os seus caminhos sem primeiro lhe enviar um ou mais testemunhos. Até lá, pode castigá-lo, mas não executa definitivamente o seu juízo sobre ele. O caráter do testemunho é aqui digno da maior atenção. Em Judá, os profetas que prestavam testemunho no meio de uma ordem de coisa que o próprio Deus tinha estabelecido, não fizeram nenhuns milagres. Insistem apenas sobre o pecado do povo e recorda-lhe as leis do Senhor, os seus mandamentos e a fidelidade que lhe é devida. Proclamam a vinda do Messias e a bênção de Israel no tempo futuro, mas sendo ainda reconhecido por Deus o sistema no meio do qual eles prestam testemunho, não fazendo milagres. Elias e Eliseu, pelo contrário, testemunham de Deus no meio de um povo que, segundo a graça, Deus reconhecia ainda como seu, mas que, publicamente, abandonou Deus e seguiu o culto dos bezerros de ouro. Operam espantosos milagres como prova da sua missão divina. Fazem valer os direitos e o poder de Deus no meio de um povo que o desconhece, enquanto que os profetas de Judá, colocados no meio daqueles que fazem publicamente profissão de reconhecer a autoridade do Senhor, insistem sobre as consequências desta posição. Deus bem enviou a Israel, pela boca dos seus profetas, tais como Oséias e Amós, ameaças semelhantes às dirigidas a Judá. Mas não vemos que quaisquer milagres tenham sido feitos em Judá pelos profetas que ali prestaram testemunho. Os milagres de
Eliseu, de que falaremos mais à frente, tem um caráter diferente dos de Elias. Estes têm um caráter que só os milagres de Moisés partilham. São milagres judiciais a respeito do povo no meio do qual o profeta vive. Assim, Deus cuidou do seu servo de uma maneira miraculosa. Note-se que não falo aqui senão do que Elias fez em testemunho mesmo entre o povo. Os milagres de Elias são em pequeno número e têm um caráter impressionante. Fecha o céu a um povo rebelde e apóstata, de sorte que não houve chuva. Faz descer fogo do céu sobre os capitães enviados pelo rei para o prenderem. Enfim, mostra que o Senhor é Deus, e apesar de tudo o que tinha acontecido, o Deus de todas as tribos de Israel, segundo direitos imutáveis, que dependem dos desígnios de Deus e do que ele é em si mesmo. Quando o povo o reconhece, executando ele próprio julgamento sobre os sacerdotes de Baal, o Senhor Deus concede de novo a sua bênção e o céu dá novamente chuva. O alcance destes milagres é evidente. Moisés estava numa posição diferente. O povo de Deus estava no cativeiro e não em revolta, e o julgamento abate-se sobre os seus opressores. Não é nem o céu tornado céu de bronze, fechado sobre o povo, nem o céu forte de um julgamento que dele desce. A terra dada aos filhos dos homens e possuída por aqueles que não querem reconhecer que o Senhor é Deus, Senhor desta mesma terra, nem reconhecer os direitos divinos sobre os seus habitantes, é ferida em toda sorte de praga. A terra, a água, os frutos da terra, o gado, o ar e, enfim, o próprio homem no seu primogênito, tudo é ferido pela vara de Deus, segundo a poderosa palavra da sua testemunha. Os egípcios, gozando das bondades providenciais de um Criador misericordioso, não sofrem julgamento senão após terem recusado deixar ir o povo de Deus e reconhecer os direitos daquele que reclama esse povo como seu. Depois de terem recusado escutar, são primeiramente feridos no gozo das bênçãos terrestres que recebem de Deus, e só depois é que o povo é ferido na pessoa dos seus primogênitos. Podemos notar aqui que o poder de duas testemunhas em Apocalipse se manifesta nesses dois gêneros de sinais. Fecham os céus para que não chova, fazem descer fogo do céu, e se alguém quiser fazer-lhes mal, será morto. Isto é Elias. Eles ferem, quando querem, a terra com toda sorte de praga. É Moisés. O seu testemunho será também prestado, sem dúvida alguma, no meio de um povo que leva o duplo caráter de povo rebelde e do povo em cativeiro, oprimido pelo mundo que não quer escutar o Senhor, Deus da terra, de quem esse testemunho proclama os direitos. Sim, no caso de Elias, Deus fecha os céus sobre o seu povo rebelde, cuida do remanescente segundo a graça, ultrapassando nessa graça os limites da aliança da lei. Havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, o profeta. No entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma viúva de Sarepta, de Sidom, viúva que escutou a voz do testemunho de Deus e que, pela fé, atua segundo esse testemunho num caso que exigia a abnegação de si própria, e a sua vida é conservada. Esta graça, coisa dura para o coração dos judeus, mas revelação do coração de Deus, daquele que eles não conheciam, revela-se num poder que iguala a necessidade, e o morto é restituído à vida.
A pobre viúva recebe o seu filho por um poder que é o da ressurreição, e a sua fé é plenamente estabelecida na palavra de Deus. Esta alusão aos direitos soberanos e ao exercício do poder de Deus em graça, fora dos limites de Israel, é frequente e plena de interesse. E é muito impressionante aqui, onde é seguida por uma renovação da bênção de Israel, considerada como formado pelas 12 tribos. Recorda-se que o Senhor lhe faz alusão no Evangelho segundo Lucas, que é a testemunha desse grande princípio, e que cita desse modo a ira dos judeus. O orgulho rebaixa os mais vis e os mais maus quando revestido do caráter religioso. Depois Deus abençoa de novo Israel, após o ter levado à confissão do seu nome, por uma extraordinária manifestação do seu poder que confunde os sacerdotes de Baal. Estes são exterminados pelo povo, convencido agora da loucura da idolatria e tornado a executar o juízo de Deus. É aqui que, no fundo, enquanto expressão geral dos pensamentos de Deus, a missão de Elias termina, embora o seu ministério tenha ainda sido prolongado por mais algum tempo. Até aqui, o profeta Elias manteve-se perante o Senhor. Note os capítulos 17, versículo 1 e o capítulo 18, versículo 15, e tinha falado em seu nome. Mas, assustado pelas ameaças de Jezabel, recua diante dos perigos face à posição em que o seu testemunho o tinha colocado. Tal como vimos no caso de Moisés, em Meribá, a fé de Elias não sobe à altura da graça e da paciência do Senhor, que é plena de bondade e de misericórdia para com seu povo. Esta falta pôs termo no testemunho de Elias, como tinha fechado a Moisés a entrada de Canaã. Na verdade, quem poderá igualar Deus na sua bondade? Elias não olha para Deus, pensa em si mesmo e foge. Mas Deus tem o seu olhar sobre ele. Aquele que não tinha a força de Deus no meio do mal, não tinha senão o deserto para fugir. Era um coração fiel e Deus era um coração fiel a Deus. Mas a sua fé não era suficiente para enfrentar até ao fim, em testemunho, o poder hostil de Satanás. É necessário que seja a testemunha de Deus no meio do seu povo rebelde, ou que seja inteiramente separado deste povo. O coração de Elias e a mão de Deus conduzem o profeta ao deserto, onde ele estará só com Deus, talvez acabrunhado, mas precioso ao Senhor. Os 40 dias de viagem que Elias gastou no deserto não se assemelham, senão muito parcialmente aos que Moisés passara ao pé de Deus neste mesmo monte, o Horebe, aonde o profeta se dirigia, ou aqueles que Jesus tinha passado no deserto em combate com o inimigo de Deus e dos homens. Nos últimos dois casos, Moisés e Jesus, a natureza humana estava anulada. Nem Moisés nem o Senhor tinham comido ou bebido durante esse tempo. Quanto a Elias, a bondade de Deus sustenta a fraqueza da natureza posta à prova, dá-nos a conhecer que Deus pensa nessa fraqueza com toda ternura e previdência e dá a Elias a força necessária para uma tal viagem. Isso deveria tê-lo tocado e fazer-lhe sentir o que ele devia ser no meio do povo, uma vez que tinha de tratar com um tal Deus. Mas o seu coração não estava preparado para tanto. Quando pensamos em nós mesmos, é impossível sermos para com os outros boas testemunhas daquilo que Deus é. Os nossos pobres corações estão demasiado longe de uma tal posição. Elias prossegue o seu caminho até Horebe, mas apresenta-se diante de Deus para dizer bem de si mesmo e falar mal de Israel. É algo muito diferente de esquecer-se de si próprio, pelo poder da presença do Senhor.
e apresentá-lo ao povo no seu poder paciente e misericordioso, apesar de todo o mal que ali se encontra. Apresentamo-nos algumas vezes perante Deus porque o esquecemos lá onde deveríamos ter estado e prestar testemunho dele. É por isso que Deus pergunta a Elias: que fazes aqui, Elias? Terrível pergunta, como as que foram dirigidas a Adão, a Caim e agora ao mundo inteiro acerca do Senhor Jesus. A resposta não faz senão trair, como sempre sucede, a triste e fatal posição daquele que se esqueceu de Deus. A voz que se faz ouvir não era uma voz de trovão, mas sim uma voz que fazia sentir a Elias quem era aquele que ele tinha esquecido. Vento, fogo, terremoto, esses arautos do poder de Deus para o anunciar aos homens, teriam convido ao coração exasperado de Elias como instrumentos do poder divino contra Israel, mas esses brados do seu poder não eram o próprio Deus. A voz suave e delicada revela a sua presença a Elias, o que teria satisfeito a vontade do profeta e o que talvez tivesse sido justo para com os outros, não despertava nele a consciência. Mas o som doce e delicado pelo qual Deus se lhe revela penetra o coração de Elias, e ele esconde o rosto diante da presença de Deus. Todavia, o orgulho do seu coração, cheio de azedume, não abranda ainda. Elias repete as suas acusações, tão inconvenientes no momento em que ele próprio acabava de destruir todos os profetas de Baal e que mostravam que a sua fé não tinha sabido encontrar à luz do seu testemunho tudo o que os olhos de Deus viam de bom em Israel. Sendo inteiramente justa, a resposta de Deus é mortificada para o coração. A vingança será exercitada? Sim, e Elias tem a missão de preparar os instrumentos. Triste missão para o profeta, se ele amasse o seu povo. Quanto a Elias, Eliseu devia suceder-lhe no seu ministério profético, mas se a vingança merecida devia ser executada em devido tempo, e se a sua revelação era dada ao profeta, entristecido, Deus tem ainda 7.000 almas que não dobraram os joelhos diante de Baal, embora Elias não tenha sabido descobri-las. Oh, quando é que, mesmo em pensamento, o coração do homem se há elevado à altura da graça e da paciência de Deus? Se Elias se tivesse apoiado mais em Deus, teria certamente conhecido algumas dessas 7 almas. Teria, em todo caso, conhecido aquele que as conhecia e que suscitava o testemunho do profeta para as fortalecer e consolar. Mas o tempo não estava maduro para o cumprimento dos caminhos de Deus. E para atender à impaciência do profeta, Deus não quer abandonar para com o seu povo a paciência da sua graça. Eliseu é ungido, mas, tendo-se Acabe humilhado, quando Deus o ameaçava por causa da sua iniquidade, os julgamentos são suspensos, mesmo durante toda a vida de Acabe e de seu filho. Este fato apresenta-nos um traço do governo de Deus, a saber que o julgamento do malvado pode não só ter sido pronunciado nos desígnios de Deus, mas também estar já designado nos seus planos e pronto a ser executado. Muito tempo antes da sua execução, o profeta ou o homem espiritual saberá ou compreenderá espiritualmente que é assim e terá de esperar o momento que convém a essa perfeita paciência, que não se deixa desanimar pela moleza dos nossos corações e espera que a iniquidade do malvado, ou pelo menos a sua recusa de se arrepender, tenha chegado ao cúmulo. Segundo a história de Israel, sob o ponto de vista humano,
O que se segue às revelações feitas a Elias em Horebe parece ser um tempo de avivamento e de bênção, e, exteriormente, eram mesmo assim. Ben-Hadad é batido e Israel liberto do seu poder. Mas Acabe não conhecia de modo nenhum o pensamento de Deus e deixa escapar aquele que Deus tinha condenado. É um dos casos em que a tolerância do homem somente prova que a honra de Deus e os seus pensamentos não têm nenhuma influência sobre o seu coração, que tinha Acabe que confraternizar com um rei cujo alvo constante era a opressão do povo de Deus, era colocar-se ao nível de um rei gentil, desconhecido e desconhecendo a posição quer de Israel, quer do seu rei, a respeito de Deus? Em semelhante caso, a severidade do comportamento convém à consciência da perfeita graça de Deus para com seu povo e acompanha-a. O homem que, por amor pelo povo de Deus, podia, no monte de Horebe, que fosse apagado do livro do Senhor, é o mesmo que, em presença do mal, dizia: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra seu irmão. Êxodo capítulo 32, versículo 29, isto se refere a Moisés. Mas a fraqueza produzida pelo desprezo de Deus num homem ao qual o lugar de servo fora confiada, toma o caráter de benevolência para com os homens. Por instigação de Jezabel, Acabe acrescenta iniquidade à iniquidade, e uma flagrante injustiça eleva o cúmulo à apostasia do rei de Israel. Goza do fruto de um crime que ele mesmo não tinha tido a ousadia de cometer, mas o seu gozo é de curta duração. Enviado por Deus ao encontro do rei, Elias desce à frente de Acabe a vinha de que ele vai tomar posse. O coração do rei curva-se perante a palavra do Senhor, e o cumprimento do julgamento é remetido para os dias de seu filho. Nova prova da longa paciência de Deus, sempre pronto a acolher o menor movimento do coração dos homens na sua direção, na direção de Deus, e a ele responder. Considerado do ponto de vista histórico, o reino de Acabe foi geralmente próspero e glorioso. Moabe era tributário, a Síria submissa e tranquila. O rei tinha um palácio de marfim e construía novas cidades, novo motivo para reconhecer o Senhor Deus, mas laço terrível para aquele que adorava Baal. Deus não atentava a toda essa prosperidade. Do ponto de vista moral, esse reinado imprime o seu caráter ao reino de Israel, é a apostasia e a iniquidade. Mas ao mesmo tempo, o testemunho de um Deus fiel e paciente. O último capítulo de 1 Reis apresenta-nos um outro elemento desta história, a saber, as culpáveis ligações que se formavam entre as famílias reais de Israel e de Judá, ambos prósperos nessa época, procuram o fortalecimento e o crescimento do seu poder na paz e nas alianças mútuas. Do lado de Josafá, era a infidelidade e o esquecimento de Deus, e se Deus o não abandonou, nem por isso deixou de ver o começo dos castigos cujas consequências foram profundamente funestas à sua família. Vemos também os falsos profetas em força. Havia 400 juntos de Acabe. Podemos, porém, notar que eles se servem do nome do Senhor Deus e não mais, ao que parece, do nome de Baal. Assim, Elias, o único profeta do Senhor, não está só, como vemos. A mistura continua. Exteriormente, o estado de coisa é menos ofensivo, mas o coração de Acabe não mudou. A pedido de Josafá, pouco à vontade nessa falsa posição, Acabe manda chamar o profeta do Senhor, mas não o escuta e sofre as consequências.
Temos também aqui uma preciosa lição acerca da maneira como um espírito de mentira pode seduzir e levar o malvado à sua ruína, cumprindo assim os desígnios e os juízos de Deus. Durante todo esse tempo, Eliseu acompanha habitualmente Elias e, introduzido na sua intimidade pela graça, está moralmente imbuído do seu espírito antes de o ser revestido em poder. Parece ser identificado com ele. Antes de passar ao segundo livro de Reis, acrescentarei algumas observações gerais que se aplicam de igual modo aos dois livros. Trata-se aqui do governo de Deus. Ora, os princípios desse governo são nos expostos na revelação feita a Moisés, quando ele subiu pela segunda vez ao Monte Sinai, em Êxodo, capítulo 33, versículo 34. Havia, em primeiro lugar, bondade e misericórdia, depois a declaração que os culpados não seriam tidos por inocentes, e, em terceiro lugar, um princípio de governo público que fazia sentir os efeitos da má conduta, a saber, que os filhos arcariam com as consequências dos erros dos pais, princípio que não poderia ser aplicado se tratasse da alma. Mas este princípio, tão importante e salutar para o governo do mundo, verifica-se todos os dias no governo da providência. Esse governo de Deus exercia-se para com os reis, porque o Estado de Israel dependia da sua conduta. Vimos já que a queda do sacerdócio e o pedido de um rei tinha colocado o povo nessa posição, que será plena de bênção quando Cristo for o seu rei. Mas, no longo intervalo que se seguiu, Deus suscitou a profecia como laço mais íntimo e mais real entre os desígnios de Deus e o seu povo. A existência do rei colocava o povo sob o efeito da responsabilidade daquele que o governava. O profeta estava lá, da parte do próprio Deus, em testemunho e em graça. Recordava ao povo os deveres que ligam a esta responsabilidade, mas ele próprio era uma prova desses desígnios que asseguravam a Israel a bênção para o povo, uma prova do interesse que Deus punha naquilo de que o povo gozava já em todos os tempos. Dava também a chave dos caminhos de Deus, difíceis de compreender sem ele. Nós, cristãos, temos as duas coisas. Deus quer que atuemos pela fé segundo a nossa própria responsabilidade, mas a intimidade com Deus revela-nos a causa de muitos fatos e também a perfeição dos seus caminhos. Deste modo, no seu governo público, Deus podia bem abençoar Israel consoante os acontecimentos relatados no capítulo 18. Eles constituíam um apoio à fé dos seus. O capítulo 19 faz-nos ver o juízo secreto de Deus sobre o estado real das coisas e não atarda a manifestar-se. Acabe não sabe aproveitar a bênção, poupa Ben-Hadad, e no caso de Nabote, mostra bem que a influência de Jezabel sobre ele é sempre muito forte. Mas até que ponto a paciência e a misericórdia de Deus, segundo o Êxodo capítulo 33, versículo 34, se manifestam em tudo isto? Acabe, repreendido por Elias, humilha-se, e o castigo não chega nem nos dias de Acabe, nem nos dias de Acasias, mas sim nos de Jorão, que era também seu filho, e isto segundo o princípio já exposto. Pessoalmente, Jorão era menos mau do que o seu pai e do que seu irmão, não adorava Baal. Não obstante, Israel tinha sido seduzido ao culto desse ídolo e continuava a adorá-lo. Note-se a diferença entre o julgamento de Deus e a aparência das coisas. O julgamento de Deus era pronunciado contra o rei e contra Israel, capítulo 19, apesar de a prosperidade e a paz geralmente distinguirem este reino, como vimos já. A Síria estava submetida, Moabe tributário, e Judá gozando de uma prosperidade desacostumada, faz aliança com Israel.
O rei de Judá era como Acabe, e o seu povo como o povo de Acabe, e os seus cavalos como os de Acabe. Era mesmo questão de enviar a Ofir em busca de ouro, como no tempo de Salomão, porém o julgamento estava apenas suspenso, e esta suspensão não tinha sido revelada senão a Elias. Ora, qual era moralmente o caráter desta aliança? É Josafá quem vem a Acabe, e não Acabe a Josafá. Este pede, como se fosse um favor, que se consulte o Senhor. Como consequência deste pedido, os falsos profetas servem-se do nome do Senhor para anunciarem o bom sucesso da empresa. Isso era bastante natural, porque os sírios, tendo sido batido e tendo faltado ao cumprimento das condições de paz que lhes tinham sido impostas, Acabe ia fazer valer os seus direitos com o auxílio do rei de Judá. Chegando Micaías, porque o rei de Judá estava inseguro, anuncia a desgraça. Mas o partido de Acabe estava tomado, e o rei de Judá, ligado pela sua palavra. Já não era tempo de consultar o Senhor. Informar-se da verdade numa tal posição não era senão inquirir de um julgamento que já tinha decidido desprezar. Acabe era mais consequente que Josafá. A consciência deste não fazia senão indispor toda a gente e demonstrar a sua própria loucura. Agradar a Josafá, falando-lhe do Senhor, não era senão aquilo que as conveniências exigiam, mas também é tudo o que Acabe faz por Josafá, exceto mandar chamar Micaías, embora contrariado. Josafá ajuda Acabe contra a Síria, ajuda Jorão contra Moabe, mas nem Acabe nem o seu filho ajudaram Josafá no que quer que fosse, senão a ser infiel ao Senhor. Acasias estava disposto a ir com ele, mas em busca do ouro de Ofir. Aliás, parece que é esta aliança que dá lugar a de Moabe, de Amon e de Seir contra Josafá. Felizmente, não se tratava então de socorrer Israel. Tal é a história das alianças dos crentes, não só com os incrédulos, mas também com os infiéis. Bem querem estes que vós, bem querem estes que nós vamos com eles, mas andar no caminho da verdade é outra coisa. Para eles, não é disso que se trata. Se o fizessem, deixariam de ser infiéis. Uma verdadeira união teria necessariamente feito de Jerusalém o centro e a capital do país, porque o Senhor e o seu templo ali estavam. Aquela aliança admitia como coisa definitiva que Josafá tinha anunciado a qualquer ideia de uma tal união, visto reconhecer Acabe na posição em que ele se encontrava. Uma aliança entre o erro e a verdade não é a verdade igual para as duas partes, porque, pelo fato da própria aliança, a verdade cessa de ser verdade e o erro não se torna verdade. A única coisa perdida é a autoridade da verdade e a sua obrigação. Antecipei-me sobre alguns pontos do segundo livro de Reis, onde encontramos uma grande parte da história de Josafá. Passemos agora ao estudo do conteúdo desse segundo livro.